pouco do curso para o pessoal. Então, assim, em primeiro lugar, né, quero dizer boa tarde a todo mundo, agradecer, né, as muitas inscrições que nós tivemos, tá? A gente espera que no decorrer, né, desses 6 encontros a gente possa ter um grupo bastante efetivo, né, com relação à questão dessa troca de aprendizagens, dessa troca de conhecimentos que é tão importante, tá? O Encontro com o Museu, ele está na sua segunda edição, ele é organizado pela Fototeca Municipal Ricardo Giovannini, que é um museu de fotografias que está ligado à Secretaria de Município da Cultura da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, porque nós temos vários participantes de vários locais do país. Tá? E estamos muito assim, felizes e honrados por estarem prestigiando esse nosso evento. Tá? Bom, alguns avisos básicos antes de eu apresentar a nossa convidada hoje. Tá? Assim, todas as perguntas que vocês desejarem fazer para a professora Lígia, eu peço que vocês coloquem ali no chat. Nós vamos estar anotando as perguntas, né, para passarmos para ela, tá? Essa palestra, ela vai ser gravada, tá? Para a gente ficar com o registro dela, tá? Então, nós vamos gravar essa fala de hoje, tá, Lígia? Tá, perfeito. E assim, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Vocês podem perguntar ali pelo chat também, que a gente vai estar acompanhando e vai estar respondendo, tá? Então, hoje eu vou apresentar a professora Lígia, né? É a nossa primeira palestrante. Nós vamos nos encontrar ainda, além do encontro de hoje, nós vamos ter doutora em História da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Rio Grande. Professora dos cursos de Turismo, Hotelaria e Eventos da Universidade Federal do Rio Grande, campus Santa Vitória do Palmar. Atuou como professora substituta do curso de Letras, Português e Espanhol, da FURG, tutora à distância e professora pesquisadora 2 do curso de especialização em Gestão de Polos em EAD da Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é tutora do grupo PET Turismo, pesquisadora dos temas Poética e Representações da Viagem, Turismo e Alteridade, a Viagem e Literatura Hispano-Americana, Imagem Turística e Relatos de Viagem. Tá? Então, hoje, né, a Lígia vai conversar um pouco conosco sobre turismo e a questão do pertencimento, né, Lígia? Isso. Então, agora eu te passo a palavra, fica à vontade, tá? Tá bem, obrigada, Jane. Boa tarde a todos e todas, né? Quero agradecer, em nome da Giane, da Fototécnica, né, Municipal Ricardo Giovannini, o convite, né, para estar aqui hoje com vocês. É uma honra, né, principalmente abrindo essa segunda edição do curso, né, Encontro com o Museu, e já parabenizar essa organização online, né, que a gente sabe que não é fácil, a gente está aprendendo esse novo processo, mas ela traz benefícios que a gente pode estar participando, né, de diversos locais. Eu acho que isso amplia também o nosso diálogo e a nossa inserção entre todos os participantes, né. Quero deixar bem aberto, assim, para perguntas, né, mais uma fala, uma roda de conversa, não quis nem organizar nada de apresentação, fiz alguns tópicos para irmos discutindo, né, então fiquem bem à vontade para colocar as perguntas ali, como a Giane mencionou, né, para a gente ir dialogando. Importante também a gente lembrar, né, dessa semana, né, que a gente está comemorando, né, a 19ª Semana Nacional dos Museus, né, com uma temática que ela vem com a sugestão lá do ICOM, do Conselho Internacional de Museus, que é o futuro dos museus recuperar e reimaginar, né. Eu acho que é bem importante a gente fazer essa reflexão, né, principalmente pelo novo olhar que a gente precisa ter, né, desses espaços museológicos, né, de memória, e eu vejo assim, não só pela questão da pandemia, né, que dificultou, impediu o nosso deslocamento, né, mas pela essa necessidade de inclusão, né,
do público, né, e esse diálogo também do público com as instituições museológicas, né. Então, a minha fala eu estruturei relacionando, né, os museus e o turismo cultural, né, principalmente voltado para esse olhar, né, de interpretação desses espaços, né, e o quanto o sentimento de pertencimento pode ser aflorado, né. Então, eu começo, não sei, acho que nós estamos numa sala multidisciplinar, né, quem não circula lá pela área do turismo, né, então a questão do turismo, ele é um fenômeno social, e o interesse, principalmente, pela cultura, né, acaba criando um segmento que nós chamamos de turismo cultural, né, e a prática, né, do turismo cultural, ele vê muito os museus, né, como um importante atrativo turístico, né. Os museus, eles não nascem com essa afinidade do turismo, mas eles dialogam de forma direta, né, então essa necessidade que a gente tem da visitação, né, de locais que tem, então, a amostragem, né, a guarda, a salvaguarda de características e traços culturais, né, do fazer e do desenvolvimento social e humano, né, então, essa importância, né, que os museus acabam tendo para o turismo. E o que a gente observa, né, nessa relação turismo e museus, o que seria ideal, né, de ter esse diálogo aberto e profícuo, principalmente com a necessidade de tanto de conservação, né, de pesquisa, de comunicação, né, de testemunhos, né, de todo o nosso patrimônio material e imaterial, e também com essa característica que o turismo vem trazer, né, ou aflorar, que é a ideia do lazer, né. Então, muitas vezes a gente vai observar que o turista cultural, ele acaba sendo seduzido, né, pelo que está vendido no roteiro, pelas características do museu, ou até mesmo pela visibilidade que ele acaba ganhando, né, do que propriamente dito aquele interesse de conhecimento, de salvaguarda, de interação, né, e até mesmo de aprendizado que a gente pode ter numa visitação. Então, é importante, né, a gente observar o quanto também essa relação do turismo com os museus acaba fazendo, né, com que, ao virar um atrativo, né, ele comece a ser visto muitas vezes por essa euforia, né, na visitação de alguns locais de destaque, e ao mesmo tempo, né, um processo de reflexão, que eu acabo não conhecendo o museu do meu município, da minha localidade, né, mas eu tenho interesse de visitação de um outro museu, né, que está a quilômetros de distância, né. Então, também essa necessidade de a gente observar essa interação, né, de fazer com que a prática, né, da visitação ao museu, ela acabe sendo familiar, né, e não somente esporádica, né. Então, essa ideia também da promoção nos museus, né, não só como um atrativo, como algo que a gente coloca lá num roteiro de viagem, né, mas como uma prática cultural, que a gente percebe que em determinadas sociedades ela já está internalizada, né, e com isso a gente percebe também a importância que os nossos espaços, as nossas instituições museológicas acabam recebendo, né. Eu sempre dou o exemplo para os meus alunos, né, do quanto perdeu, né, com o incêndio do Museu Nacional, muito causado pela falta até mesmo de políticas públicas, né, de conservação, de manutenção. Ele está sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente sabe o quanto o orçamento das universidades é reduzido, né, e vem sendo reduzido, e aí a gente teve um incidente, né, na Europa, também relacionado ao incêndio, né, então o quanto essa comunidade europeia conseguiu trabalhar, né, para a recuperação, e o quanto no Brasil, né, digamos, houve mais, parece uma comoção, né, pela perda do patrimônio alheio do que o nosso, né, então essa questão também de fazer com que esse olhar, esse sentimento de pertencimento, ele acabe sendo trazido, né, para a nossa prática social. Com isso, a gente vai observar, né, que a gente acaba não tendo um olhar de valorização do nosso patrimônio, né, e os museus são espaços patrimoniais muito importantes, né.
E com essa não valorização, muitas vezes eu fico me questionando por que ela acontece, né? E aí, com discussões ao longo dos anos, né, muitas vezes a gente vai empreender como turismólogo, pesquisas de perfil de visitante, né, a qualidade da visita, qual é o interesse desse visitante para o museu, e o que a gente percebe, né, a gente acaba fazendo, e o turismo faz muito isso com os espaços, com os locais que viram sendo atrativos turísticos, né, como em vez de ser espaços de inclusão, eles são vistos como espaços que excluem muito, né, porque eu tenho essa aura, por exemplo, que quem tem condições, tem dinheiro, viaja, né? Quem não tem, acaba não viajando, né? A mesma coisa que acaba sendo internalizado muitas vezes, que os espaços, por exemplo, um museu, um teatro, uma biblioteca, né? Não é um espaço de acolhimento de toda a população, né? As pessoas têm determinada característica, um determinado perfil, né? Até pela nossa prática, de participar já das atividades da Semana do Museu, né? Eu vejo que está na sala aqui o Jamil, que trabalha com os museus aqui de Santa Vitória. A gente percebe o quanto, por exemplo, por mais que o museu esteja acessível, numa boa localização, no centro do município, as pessoas passam todo dia na frente daquele espaço e não entram, né? Muitas vezes já nasceram, cresceram no município e não conhecem o seu museu, né? Principalmente pela questão de não se ver pertencente àquele espaço, né? Parece que ele tem que ser convidado, ele não se apropria, né? Eu acho que a gente teria que ter esse olhar, né? De que é uma extensão da nossa história, da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa casa, né? E da mesma forma que a gente tem esse cuidado com o nosso lar, a gente precisa ter com esses espaços e também esse conhecimento. Então, eu vejo muito que a gente acaba criando, né, espaços de exclusão e não de acolhimento, né? Talvez por um processo de representação, e aí eu não vou entrar na questão toda histórica de configuração dos espaços, organização de acervos, né? Então, também o quanto essa ideia de pertencimento a gente vê representado nos espaços museológicos, né? Quem é que está sendo representado, que elementos que estão sendo colocados em salvaguarda, né? E também essa relação que eu falo com o turismo, né? O quanto muitas vezes esses espaços também acabam sendo vistos, né? Como um espaço para o outro, aquele que vem de fora para conhecer o nosso local. Então a gente tem essa noção de um espaço que guarda a nossa memória, que guarda elementos importantes da nossa caracterização como sociedade, né? Mas a gente acaba não vendo ele como parte integrante do nosso dia a dia, né? E é uma característica que a gente vê, né, no turismo com muitos atrativos turísticos, né? E aí a gente acaba até tendo um perfil, né, de dizer que existe a cidade que o turista visita, né, e a cidade que o morador visita, né? Então essa necessidade de a gente fazer com que essa aproximação de turismo e museus acabe não sendo excludente da população, né, local, mas que ela acaba incluindo e promovendo esse espaço, né? E aí, com isso, eu vejo uma questão bem importante, que é a valorização do patrimônio, a valorização desse espaço, né? Então, a noção também que a gente observa da quantidade de museus, né, que muitas vezes precisam se trabalhar como atrativos turísticos até para ter a sua manutenção, a sua sobrevivência, né? Por essa falta, muitas vezes, de políticas públicas, de proteção, de incentivo, de conservação, de ampliação, que eu vejo muito importante, né? Eu entrei na página ali do IBRAM hoje, e ele tem um perfil, né, de caracterização de mais de 3 mil museus no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, a gente teria, pelas informações ali, mais de 390 museus, né? Rio Grande, né, para quem está nos acompanhando de Rio Grande, tem essa caracterização e se vende turisticamente como um município com o maior número de museus, né? Se eu não me engano, acho que são 15, um pouquinho mais, né? Então, essa noção que a gente tem, e se a gente for ver o fluxo, né, de visitação, muitas vezes pelos livros de registros, quem são esses visitantes, né? Muitas vezes são de fora, né, não são da nossa localidade, né? Então, essa necessidade também de ressignificar esses espaços para os moradores, né? Que eu acho que é muito importante
essa noção. E aí, com isso, essa valorização do patrimônio, ela vai se multiplicando, né? Eu sempre trago uma frase lá do Tilden, né, que a gente diz que é o pai do processo de interpretação do patrimônio, né, que ele diz através da interpretação a compreensão, através da compreensão a apreciação e através da apreciação a proteção, né. Mas o que a gente vai entender como essa interpretação, né? Eu acho que a gente precisa observar o essencial, que é um processo de comunicação, né, mas que ela não pode mais ficar congelada, cristalizada no tempo, né? E talvez até esse slogan, né, da campanha da Semana dos Museus, né, de recuperar e reimaginar, eu acredito que não venha só nessas formas de trazer as tecnologias, né, a questão das visitações virtuais, né, ou da interatividade, mas também repensar também os nossos olhares enquanto a esses espaços, né. Então, é importante a gente observar, né, que essa ideia da interpretação, ela vem para uma ampliação da percepção da ideia do tempo e da memória, né. Eu sempre percebo que muitas vezes parece que a gente congela o tempo, né, o fato histórico, o acontecimento, né, como se daquele momento fundador ou que ficou registrado, ele não tivesse mais vida, ele não repercutisse mais, né. Então, faltando um pouco essa noção do diálogo do passado, do presente e do futuro, que é uma tarefa complexa, né, a gente fazer, mas que a gente precisa ter esse diálogo, né, para mostrar os museus como um espaço de fazer com que esse sentimento de pertencimento aflore, né, e que a gente tenha esse olhar de interpretação de significação histórica, cultural, social, para que realmente a gente consiga fazer uma valorização e uma promoção do conhecimento e do nosso patrimônio, né? Então, a ideia também de fazer com que os museus sejam espaços educacionais, né, ou de aprendizado, de valorização do patrimônio, ele vem nessa necessidade de a gente ressignificar os objetos, né? Então, hoje, quando a gente fala de trazer a interatividade, né, as tecnologias da informação, é fazer com que a gente abra um pouco esse olhar das exposições, né, e faça com que a gente tenha uma visitação muitas vezes centrada no visitante, né, então mostrando-se um museu mais participativo, né, além dessa interação do visitante com que ele próprio, né, seja um protagonista dessa visitação, né, então que ele consiga fazer, não só receber conteúdo, mas que ele consiga refletir, né, por si só, trazer a sua experiência, trazer o que aquele acervo, que aquela exposição, aqueles objetos estão ressignificando na sua trajetória como sujeito, nas suas características e na sua formação cultural, né? E muitas vezes também ajudando a ampliar os significados da exposição, né? Com a prática da interpretação, a gente trabalha muito com a noção dos tempos históricos, né? E a gente acaba trazendo, digamos lá, para formar um projeto interpretativo, a noção de 3 tempos mínimos, né, históricos: a do objeto, né, o do espaço, do acontecimento que vai ser interpretado, né, o tempo histórico daquele intérprete, quem é que é a pessoa que fez aquela montagem daquele acervo, quem é que fez aquela construção daquele acervo, né, que é muito importante a gente ter esse olhar também. E depois, né, a interpretação do tempo do visitante, quem é esse visitante, né, então a importância da gente ter essa indissociabilidade desses 3 tempos, né, ao mesmo tempo que a gente observa que é impossível a gente ter a classificação só de patrimônio material, só de patrimônio imaterial, né, nessa relação de interpretar os espaços, principalmente patrimoniais, né. Então, essa necessidade que a gente observe também, né, esses 3 tempos, para fazer com que esse olhar interpretativo, ele acabe sendo mais inclusivo, né, mais plural, e que esse sentimento de pertencimento faça com que o sujeito ele se sinta incluído, né, nesse espaço de visitação. Então, é importante também, né, observar, né, como eu falava no início, o quanto muitas vezes tu transformar algo no espaço turístico, ele acaba sendo, em vez de vetor de inclusão, né, mas espaços de exclusão, né. Então, eu tenho essa noção que é o espaço do turista, espaço de pessoas que já têm
um determinado conhecimento daquele acervo ou daquela temática do museu, né? Numa determinada classe e posição social, muitas vezes, né? Então, a gente acaba criando, né, esses traços de não pertencer, aquele não é o meu local, né? E com isso, muitas vezes, a gente acaba observando que os sujeitos não se reconhecem, né, naqueles espaços que estão ali sendo utilizados e mostrados, né, como características daquele município, daquela localidade, né? E também observando o quanto a gente acaba não criando esses laços de pertencimento, né? Então, como não nos comove, digamos, o abandono, a destruição de espaços museológicos, né, tão ricos e tão importantes, que representam essa nossa trajetória histórica de construção dos sujeitos, né? Porque eu não tenho a minha reconstrução, eu não tenho a minha apropriação desses locais, né? Também é importante ressaltar, né, que nesse olhar de interpretação, a gente pode acabar, muitas vezes, congelando, como eu disse, no tempo, né, os nossos acervos, até o nosso processo de apresentar aquele acervo, né? Então, de repente, eu tenho uma determinada data de fundação, de criação do meu roteiro de exposição, até mesmo do formato que os meus objetos estão apresentados para visitação, né? E eu acabo ficando centralizada naquele espaço, né? Eu não vi que, de repente, eu tenho aquela organização, né? 5, 10, 15, 20 anos, né? E a partir dessa organização do espaço museológico, o que ele veio influenciar, né? O que ele está repercutindo, como é que ele está dialogando com a sociedade que vem visitá-lo, né? Com a sociedade que ele está inserido. Então, essa necessidade também desse processo dialógico, né? Entre os tempos históricos que eu falei, entre a questão dos turistas, né? Que se utilizam desse espaço de visitação, e eu acho que fundamental, sobretudo, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, que é a comunidade local, né? Aqui eu acho que a gente tem mais pessoas que trabalham com a questão dos museus, né? Esses espaços tão importantes, e já devem ter percebido quanto, muitas vezes, a gente é órfão da presença da comunidade local, né? A gente é órfão, muitas vezes, desse diálogo, desse contato, né? Até mesmo essa comunidade sendo o nosso suporte, né? De preservação, de divulgação, né? E de conhecimento, de diálogo. Então, essa importância também que a gente vê, né? Não só nessa questão relacionada ao visitante, que lá na teoria do turismo a gente vai dizer que é o turista, né? Mas a esse visitante que é o residente, né? Então, eu sempre procuro trazer, né? Quando a gente fala de turismo, de mostrar o quanto é importante, né? A gente ter esse olhar que talvez, né? O nosso primeiro turista seja o residente, né? Ele precisa ter essa apreciação e esse conhecimento dos espaços que estão no seu próprio município, no seu próprio entorno, né? Outra questão importante dessa ideia do museu participativo, né? Com que a gente vai fazer também com que esse protagonismo do visitante, né? Ele acaba sendo fundamental, né? Para esse diálogo, né? Que eu venho propondo, né? Essa necessidade, então, muitas vezes que a gente observa, e parece que para tornar mais atrativa a visitação, hoje a gente tem que trazer os recursos tecnológicos, tem que trazer toda essa interatividade, todas as facilidades de uma tela touch, de sons e imagens, né? Talvez a gente tenha hoje pelos recursos tecnológicos, e eu vejo isso muito gritante nos meus alunos quando a gente propõe, digamos, a interpretar alguns espaços, né? E aí muitas vezes os alunos trazem, eu poderia fazer uma reciclagem do museu tal, do espaço de memória tal, ou de determinada exposição, né? E aí a gente vê que vem carregado, né, de elementos relacionados à interatividade da tecnologia, né? Como se, digamos, esses recursos que são tão comuns hoje, né? Não para todos, mas a gente já tem essa facilidade atualmente dos recursos tecnológicos, né? Até mesmo das visitações virtuais, né?
a gente acaba tendo esse olhar de que esse processo dialógico ele vai ser feito apenas com a questão da interatividade, né? Mas se a gente ainda não tiver esse olhar de incluir, trazer o nosso morador, né? Não só pensar nesse visitante, nesse turista que vem de outros locais, né? Não pensar nesse olhar de despertar o sentimento de pertencimento, talvez o interessante, né, dessa visita do museu vai ser só usufruir de toda essa tecnologia que a gente colocou, né, mas não realmente do diálogo, do conhecimento, né, do acervo que está ali disponibilizado para a visitação, né, então é bem importante ter esse olhar. Eu reforço ainda essa relação com a comunidade, principalmente porque é a partir dela que a gente vê e acaba, digamos, eu vou usar a palavra escolhendo, né, mas às vezes eu acho que ela não se encaixa, né, mas eu acabo escolhendo, né, o que é a minha representação, o que me representa patrimonialmente, né, o que eu preciso preservar, né, e o que não acaba sendo preservado, né, ao longo do tempo. E muitas vezes a gente acaba direcionando, digamos, qual que vai ser o meu patrimônio material, patrimônio material, e esses patrimônios eles vão estar representando, né, uma determinada sociedade. Com isso a gente viu, né, que ao longo de muito tempo a gente acabava não representando de forma plural nem efetiva toda essa parcela social, né? Então, a gente acaba observando também que essa necessidade de diálogo, né, para aflorar o sentimento de pertencimento, é que a gente consiga também ser questionador, né, ao passo que a gente vai incluindo, às vezes, aqueles apagamentos históricos, né, aqueles determinados núcleos sociais que acabaram não sendo preservados ou representados, né. Então, essa necessidade que a gente precisa ter de ver, né, a organização, né, dos espaços de memória, dos museus, né, até mesmo no momento de a gente criar um roteiro turístico, né, da escolha dos nossos atrativos, né, que essa elaboração ela venha de um olhar coletivo, né, e o quanto mais múltiplo e representativo possível, né. Então, essa necessidade que a gente tem de trazer as realidades, né, sociais e históricas, e muitas vezes essa pluralidade, né, para que as nossas narrativas, né, eu sempre vejo como a apresentação de um atrativo turístico, de um patrimônio, como uma narrativa, a gente cria uma narrativa, né, para apresentar e comunicar aquele local, né, ou aquele objeto. Então, para que essas narrativas tenham uma pluralidade muito, muito grande, né, e muitas vezes a gente acaba não tendo, né. Eu trago, às vezes, do nosso próprio entorno, né, eu tenho determinadas características sociais, né, determinados elementos de formação e de fundação da nossa sociedade, que ele acaba não sendo representado nas exposições, né, nem nos objetos. Então, a gente acaba criando essa exclusão, né, e esse diálogo múltiplo, ele acaba não sendo efetivado, né. Então, eu não me reconheço, né. Eu vou trazer um exemplo que a partir de uma ação da Semana dos Museus aqui em Santa Vitória, né, me chamou muita atenção e me chocou tanto, né, para mostrar o quanto a gente precisa ressignificar os espaços, né, e fazer a inclusão de todos os elementos sociais e todas as características sociais que a gente tem, que cria, né, uma sociedade. Numa das visitações que a gente faz, né, na Semana dos Museus, a gente acaba recebendo escolas de toda a rede municipal, né, e num dado momento a gente estava fazendo uma visitação, depois do museu a gente faz sempre uma visitação ao que a gente denominou aqui o Centro Histórico, que é a praça, né, o local de fundação do município, então tem alguns casarões de algumas personalidades, né, de fundação aqui da cidade, né. E nós recebíamos uma escola do interior, né, uma das mais afastadas aqui de Santa Vitória, né. Para quem não conhece aqui Santa Vitória, né, não está nos acompanhando do Rio Grande do Sul, nós temos uma extensão rural muito grande, né. Então nós temos escolas a 60, 80, quase 100 quilômetros do da nossa sede do município, né, do centro do município. E nós recebíamos uma escola, né,
e aí, digamos, eles têm que vir cedo, já têm que retornar, né, até pela questão do transporte escolar, e foi permitido que durante a visitação eles fizessem o seu lanche, eles trouxeram o seu lanche, e naquilo um dos meninos jogou um papel no chão, né, o outro chamou a atenção pedindo para que pegasse o papel, que ali não era o local do depósito, né. E eu, quando vi aquela cena, me chamou muita atenção, olha, toda essa consciência mais ambiental, né, e aí a resposta que veio, né, de quem chamou a atenção, que era, nós viemos lá da campanha do interior, que a gente chama de campanha, o setor, a área rural, né, você, né, digamos, nós viemos lá da campanha para sujar a cidade, né, então ele era pertencente ao município de Santa Vitória, mas ele não estava incluído, né, conhecer todo aquele espaço fazia dele um turista, né, de repente o próprio sentimento dele, que nasceu e estava se crescendo no município de Santa Vitória, mas não era familiarizado com aquele centro histórico, com aqueles espaços de visitação, né, o fazia tão turista como alguém que talvez estivesse vindo lá de São Paulo ou de outra localidade para essa visitação, né. E também essa questão de não ter a representatividade, né, então talvez naquela fala, né, eu interpretei essa distinção muitas vezes que a gente faz do morador da cidade, do morador rural dos municípios, né, então essa questão também de não haver esse pertencimento, né, e esse diálogo, essa inclusão, né, então essa necessidade também que a gente tem de ter esse olhar, né, já acompanhando, né, relacionado a atividades de projetos, né, com a FURG ali em Rio Grande, também o quanto, por exemplo, que a gente tem pessoas que moram em bairros mais afastados do centro, né, ou não próximos aos museus, né, que desconhecem, nunca fizeram essa visitação, né, ou que não se vê, digamos, a gente já ouvi, né, em palestras, em falas, ou até mesmo em alguns projetos de extensão da universidade, quando a gente fala nos museus, até o próprio museu oceanográfico, né, que acaba tendo uma visibilidade grande, né, mas a gente pode visitar o museu, né, digamos, parece que é aquela coisa assim, ó, não é só para turista, não é só para pessoa de fora, né, ou eu que moro no bairro tal, condição econômica tal, eu posso visitar o museu, né, então o quanto a gente acaba não fazendo esse processo de inclusão, né, e de significação desses espaços no cotidiano dos moradores, dos sujeitos, né. Então, por isso que eu quis pontuar essa minha fala nessa ideia dos olhares interpretativos, né, que a gente tem vários olhares para o mesmo objeto, então essa necessidade desse diálogo múltiplo, né, e com isso fazer com que essas falas, elas se representem, né, elas ecoem nesses espaços de visitação, né, fazendo aflorar esse sentimento de pertencimento, né, que a gente se comova, né, digamos, com o estado atual e com a falta, muitas vezes, de incentivo dos espaços museológicos, né, que a gente se sinta responsável por aqueles espaços, né, da questão da preservação, da conservação, que a gente acabe não os vendo só como um espaço de arquivo, de pesquisa, né, que isso também é uma outra característica muito, que eu vejo muito próxima, né, principalmente da área do turismo, quando a gente vai criar um roteiro, parece que os primeiros espaços de visitação e de pesquisa, muitas vezes, para ver se pode ser um atrativo turístico, né, acaba sendo só aquele olhar de arquivo e de pesquisa, né, e não tanto aquela questão de significação. Então, essa importância, né, desse diálogo, né, com todos os nossos moradores, né, que eu acho que é muito importante. E para finalizar, né, e aí eu abro para as perguntas, para a gente também conseguir dialogar, né, essa necessidade que a gente vê, então, desse diálogo que eu falei antes, que é o passado, o presente e o futuro, né. Então, o quanto, por exemplo, do nosso passado, ele tem essa repercussão no nosso presente, né, e o quanto ele vai estar presente no nosso futuro, né. Então, essa necessidade desses tempos históricos está em comunhão, né. Hoje a gente já vê alguns locais passando por alguma reciclagem, né, mostrando desde a questão do próprio processo, digamos, se eu estou trabalhando num prédio histórico, né, desde do seu processo de transformação daquele espaço para visitação, né,
não só com as características já acabadas, digamos, arquitetônicas, históricas, culturais, né, mas o quanto, digamos, foi necessário a questão da pesquisa, a questão do restauro, a necessidade de se trabalhar com réplicas, né, isso é um outro ponto muito forte que a gente trabalha no turismo hoje, né, deixar claro para o visitante que ele não está vendo algo original, muitas vezes. A gente tem essa necessidade, muitas vezes, de preservar os nossos acervos, né, trabalhando com a questão de réplicas, a gente sabe as condições, muitas vezes, desse acervo, né, a gente não tem uma armazenagem adequada, não tem uma luz adequada, então essa necessidade que a gente tem de proteção, né, então, ou muitas vezes a gente não tem mais aquele objeto original, né, então foi feita uma réplica com os estudos, então essa importância também de deixar isso claro para o nosso visitante, né. Há um período atrás, a gente trabalhava muito no turismo escondendo, né, esses elementos. A gente vendia tudo como autêntico, tudo como original, né. Hoje também a gente observa essa necessidade de deixar claro, até para mostrar a importância e a fragilidade daquele espaço que a gente está inserido, que a gente está adentrando, né. Então, essa necessidade também de que a gente faça esse diálogo, né, pensando não só no que a gente está aqui hoje, né, mas nas gerações futuras, né, e também o quanto que aqueles elementos que parece que estão congelados lá dentro do acervo, não, eles estão repercutindo, eles estão trazendo vida, eles têm uma importância, né, para a nossa vivência até hoje, né. E fechando também, né, que muitas vezes a gente acaba sendo refém, né, algumas vezes já me perguntaram a questão do desenvolvimento turístico, né, e uma vez eu me atrevi a dizer que eu não desenvolveria nenhum local turisticamente, né, as pessoas ficaram chocadas, como é que um turismólogo está fazendo isso, né, que eu não desenvolveria nenhum espaço turisticamente, né, sem esse cuidado, sem essa proteção, essa ideia de preservação desse local, né. Então, também o quanto que o turismo, ele pode ser, em vez daquele olhar benéfico, ele pode ser negativo, né, para os espaços museológicos, né. Então, essa necessidade também que a gente tem que ter, esse cuidado, e o quanto também o turismo, ele acaba tendo uma culpa, né, na degradação, na não conservação, né, e até mesmo do próprio esquecimento desses locais, né, ao contrário do que seria a sua promessa, né, de preservação, de salvaguarda, e até mesmo relacionado a algum desenvolvimento maior, não só o econômico, como o cultural e o social, né. Então, eu abro para perguntas, agradeço, né, a escuta de vocês. Eu não vi aqui se já entrou alguma coisa, deixa eu abrir o bate-papo. Oi, meu nome é Augusto, sou um museólogo aqui da Fototeca, e assim, eu não tenho ainda perguntas, tem alguns comentários, né? Por exemplo, deixa eu só fechar aqui. Cota, e o sobrenome eu não vou saber falar, me desculpa. Schwade. Schwade. Já deu. Schwade, obrigado. A construção... Peraí, deixa eu... Vou ter que maximizar aqui. A construção do sentido de pertencimento deve ser construído. Nesse processo de trabalho da escola é muito importante. Para tanto, são fundamentais políticas voltadas para o financiamento de as condições de locação de alunos, do espaço do museu, tá? Pelo que eu entendi, ela falando muito da questão da construção de pertencimento, né? Essa necessidade da pessoa se sentir ligado ao patrimônio, ao acervo, e destacando a necessidade de políticas e financiamento para isso, né? Não sei se tu quer comentar em cima. Não, eu acho bem importante, né, porque muitas vezes a gente acaba não dando condições, né, a gente faz um trabalho muito forte com as escolas, e, por exemplo, uma questão do transporte dos alunos, né, de fazer com que eles cheguem até os museus, né, acaba sendo um empecilho da visitação, né, ao mesmo tempo que, digamos, no período inverso, né, do horário escolar, a gente sabe que muitas vezes o aluno depende ou do transporte municipal, ou até mesmo de passagens escolares, né, e a gente não consegue fazer com que esse aluno faça essa visitação, né.
Outra questão importante, né? Hoje a gente já tem uma consciência um pouco maior dos espaços, principalmente os que cobram ingresso, né? Digamos, cobram o acesso, de possibilitar o passe livre, né? Para estudantes, ou até mesmo ter alguns dias, né? Em que a população local ela possa visitar, né? Digamos que comprova que tu é residente de Rio Grande, eu posso entrar no determinado museu sem fazer o pagamento do ingresso, né? Então, essa condição também de fazer com que esse sentimento tenha, né, uma forma de ser construído, dando acesso, né, às pessoas. Acho que isso é bem importante. Lígia, se tu me permites, a minha colocação é muito em cima da experiência, né? Enquanto professora de séries iniciais, hoje já aposentada, eu vivenciei essa experiência principalmente em Rio Grande, em que tu trabalhava com o aluno, tu levava o aluno ao museu, tu incluías o museu dentro do processo educacional. Eu acho que isso é importante para desenvolver esse sentimento de pertencimento. Só que para isso acontecer, realmente são necessários esses aspectos, né, que favoreçam o deslocamento de aluno, o acesso ao aluno, que é o que tu colocas aí. Realmente, isso de uma maneira que envolva não apenas uma mera cobrança ou um mero passeio, mas realmente um trabalho pedagógico construído em cima dessa presença, e para isso há que haver a associação dos dois segmentos, né? O espaço de museu, as secretarias de cultura e as secretarias de educação, um trabalho conjunto para conseguir garantir esse processo. E aí sim tu consegues desenvolver um sentimento de pertencimento, porque essa criança volta para casa, ela fala desse espaço na família e ela vai despertar na família o interesse por conhecer também. Claro que isso é associado a outras medidas, aí sim, isso gera um funcionamento. Oi, pode participar com áudio? Pode. Pode. Ok, então. Primeiro, alô, Lígia, saudação para você. Olá, tudo bom? Para a Cota Schwab. Eu sou repórter, eu sou da Rádio Tamandaré, um perfil no Facebook. E uma saudação aí para a família Schwab. Eu acho que eu aprendi a falar português, Cota, com o teu pai, Carlos Schwab, em 1978. Exatamente. Escola... Hein? Exatamente. Na escola aí de Santa Vitória. Eu estou em Rio Grande aqui. Colégio Estadual Dr. Palmar hoje. Exatamente. Veio de Porto Alegre, xingava Porto Alegre, apaixonado por Santa Vitória do Palmar. E sobre essa questão, nós temos alguns desafios. Nós temos uma saciedade aqui na Zona Sul. Temos tanta história. Não se conta a história do Rio Grande do Sul e nem do Cone Sul da América sem citar Rio Grande, Santa Vitória, Pelotas. É quase impossível. Rio Grande, muito mais, porque todos os imigrantes que formaram o povo gaúcho entraram pelo Porto do Rio Grande. Temos tantos museus e o turismo não acontece. Os dividendos econômicos de tantos museus que temos nessa região não acontecem. E a Lígia falou sobre essa necessidade de desenvolver um sentimento de pertencimento dessas populações em relação à sua história, ao seu passado. Parece sim que o museu é algo feito para turistas que vêm de fora, e o museu não é só para o turista que vem de fora, que valoriza. Nós temos que aprender a valorizar também dentro das nossas próprias sociedades. A Lígia e todos os demais, com certeza, já visitaram praças em que o turismo acontece. Eu tive a oportunidade de visitar Foz do Iguaçu e Machu Picchu. Estive lá em Cusco. E, infelizmente, também lá, a comunidade não se identifica com o histórico, com os museus. Eles tiram a casquinha econômica vendendo lembrancinhas nas praças. E a valorização é pelo econômico, é pela sobrevivência, e não tanto pelo histórico, pelo valor
pelo patrimônio coletivo. Nós temos sempre uma visão dos museus, uma visão muito, eu diria, mais pelo valor arquitetônico do que pelo patrimônio cultural, pelo patrimônio coletivo. Nós temos esse desafio. Não tem como fazer o turismo acontecer em Rio Grande, nessa região Santa Vitória também, se a comunidade não tiver o significado, não ter esse significado. Falta significado e falta comunicação. Ali já falou isso na sua fala aí, que um dos problemas é resolver como comunicar, como transformar isso, né? Eu estive no Chile, eu estive em Santiago na semana do aniversário do país, e lá as escolas estavam fazendo tour por todos os museus no centro de Santiago. Há um sentimento lá, há um engajamento, há uma preocupação em fazer as pessoas, a comunidade, ter esse pertencimento. Não tem como a gente fazer os outros gostar de nós, fazer o turismo acontecer aqui, se nós continuarmos indiferentes à nossa história. Esse é o grande desafio. É só um comentário aí para colaborar com essa discussão. Eu acho que é bem importante o seu comentário, né? Porque a gente acaba vendo que essa comunicação ela não é efetiva, né? Eu não conheço os meus espaços, né? E eu vi aqui que a Michele colocou, né? Eu preciso dessa experiência, né? Significativa, eu preciso estar no local, né? Para que eu gere esse pertencimento, esse conhecimento. Então, e quando tu falasse assim da questão histórica, né? Eu sempre defendo muito, digamos, a gente fala no turismo qual é o segmento turístico de um determinado local, né? A gente fala muito, por exemplo, Rio Grande, com a questão de sol e praia, com a questão histórica, né? Mas eu vejo toda essa nossa região muito forte, por exemplo, o turismo pedagógico, né? Dificilmente a gente vai conseguir trabalhar na escola sem esse olhar de fundação tão importante aqui da nossa região, né? E o quanto os nossos museus, eles acabam sendo memórias vivas, né? De toda essa nossa configuração histórica e social, né? Essa nossa relação muito forte que a gente tem, até mesmo da nossa demarcação de fronteiras, né? Digamos aqui com o nosso país vizinho, com o Uruguai. Então, o quanto esse sentimento também acaba sendo não efetivado, né? Por não conhecer esses locais, e também por essa necessidade de a gente democratizar o uso do espaço, né? E vamos fazer com que as pessoas consigam chegar ao museu, né? Ter essa experiência, essa oportunidade de conhecimento. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Lígia, como o turismo, né, as práticas do turismo em si, elas se comportam diante da educação patrimonial? Como elas veem esse processo da educação patrimonial? Ainda a gente acaba praticando pouca a educação patrimonial, né? A gente vê como um aliado, né? Mas as práticas da educação patrimonial, muitas vezes, elas são deixadas de lado pela questão econômica, né? Ou até esse trabalho que a gente precisa ter de formiguinha, de trazer, né, os requisitos da educação patrimonial. A gente hoje acaba falando, inclusive, de uma educação para o turismo, né? De como organizar a visitação de uma pessoa num espaço turístico, né? Então, essa necessidade que a gente tem, não só o turismo como um espaço de educação, mas que as pessoas tenham um comportamento, que saibam trabalhar, né, a sua presença num espaço turístico, né? A educação patrimonial, eu vejo que é algo que a gente precisa ampliar, né, as nossas discussões e principalmente as nossas práticas, porque a gente acaba perdendo, né, os locais por não ter esse determinado conhecimento, né, ou muitas vezes não trazer, digamos, já toda uma teoria, né, todo um trabalho que a gente tem relacionado à educação patrimonial, né.
eu ainda vejo, né, na minha prática cotidiana, que ainda não trabalhamos o suficiente, não damos a importância, né, para a questão da educação patrimonial. Nós temos aqui no Grupo PET Turismo, né, o Grupo PET ele fez 10 anos, o ano passado, ele é de 2010, desde 2011 a gente trabalha com um projeto, que é o PEP, né, Projeto de Educação Patrimonial, que é trabalhar com as escolas do município, né, a gente começou com uma escola particular e uma escola municipal nos 5º anos, né, quando eles trabalham o município, e trazer todas essas práticas, né, de conhecimento do seu patrimônio, com base na educação patrimonial, né, para que essas crianças comecem a refletir, né, e ter, digamos, o seu primeiro contato, né, com essas práticas, né, porque a gente vê como essencial também a formação do nosso público, né, digamos, o nosso público para o turismo, o nosso público para ser o visitante do museu. Então a gente precisa, né, acho que a Cota ali, acho que foi que falou essa necessidade de trazer para as escolas, né, esse debate que a gente acaba não fazendo, né. Existem, não vou negar que existem as práticas, mas eu vejo que a gente acaba não utilizando, né, dessa ferramenta tão importante hoje, principalmente em algumas localidades, né, a gente ainda vê muito desse olhar, né, de consumo dos espaços pelo turismo, né. É importante que a gente consegue já observar uma melhoria, né, nessas práticas, né, e a educação patrimonial ela é fundamental, né, para que a gente tenha não só o consumo do local, né, mas a preservação, essa interação, né, o que a gente veio falando tanto desse sentimento de pertencimento se aflorando. Né? Porque, na realidade, nós temos muitos lugares que se tornam invisíveis ao olhar, né, do turista e da própria comunidade, e muitas vezes pela própria pressão desses lugares sacralizados no turismo. Né? Eu vi ali que tu colocas, né, que como, mas é importante a gente ver, assim, quando o próprio turismo, né, os próprios turismólogos também têm esses questionamentos, porque há uma invisibilidade muito grande daquilo que não é turístico, ou não é considerado turístico. Porque acho que por muito tempo nós criamos, digamos, o espaço do turista e o espaço do residente, do morador, né? A gente sacralizou destinos, a gente passou por um processo muito grande do turismo de massa, que era descobrir o destino, né? Divulgar, usufruir o máximo possível, chamar o máximo de pessoas para conhecer, né? Sem esse olhar de inclusão, muitas vezes, a comunidade local ali, os residentes, né? Eles eram retirados desse espaço, especulação imobiliária, até mesmo, digamos, a espetacularização de determinadas características culturais, né, a criação de simulacros, que a gente trabalha muito no turismo, observando só essa questão relacionada à geração de renda, né, do turismo, e não como uma das ferramentas sociais que a gente tem de preservação, né, de melhoria desses locais, né. A gente vê, por exemplo, pilares hoje muito fortes na criação de destinos sustentáveis, né, que é a prática da educação patrimonial e da educação ambiental, né, para que a gente acabe não fazendo só o usufruto do espaço turístico. E até esse apagamento, esse esquecimento de aquilo que em determinado momento se acha que não é turístico, né. Eu trabalho muito com a questão relacionada à representação da viagem, né, e a gente acaba criando uma discussão, né, o quanto a gente se sente turista e o quanto a gente se sente viajante, né, que o turista é aquela questão relacionada a esse consumo dos locais, digamos, da moda, né, ou um destaque, de uma forma muito rápida, até muito superficial, né,
De repente eu vou visitar o Museu do Louvre porque eu vi que ele é famoso, que tem uma fila de espera enorme para visitar ele, que é chique lá e tirar uma foto, uma selfie, né, que a gente vive de selfie, né, mas talvez eu visitei o espaço e se me perguntarem alguma coisa eu nem sei, né, capaz de eu nem saber que país ele está localizado, né. E aquela ideia do turista, né, mais como aquela noção de uma interação maior, né, de querer conhecer o local vivenciando o dia a dia do residente, né. Hoje a gente fala também no slow turismo, né, uma coisa assim, de que a gente consiga entrar em contato, né, com a realidade daquele espaço, né, não o que foi uma aura que foi criada, né, e foi vendida turisticamente. Então, essa necessidade também que a gente começa a observar, né, e a gente tem diversos perfis e motivações do visitante, né, mas o quanto os espaços também começam a ver essa necessidade de mudar esse olhar, né, porque senão aquele atrativo, aquela característica que atraía tanto né, a visitação, a prática do turismo, ele acaba se esgotando, né, digamos, ele está sendo destruído pelo seu próprio interesse, né, então a gente cria, digamos, né, tem um autor que fala muito uma sociedade do espetáculo, né, digamos, aqueles simulacros relacionados a determinadas localidades, né, e a gente faz esse apagamento, a gente faz o apagamento social, né, eu questiono muito, né, e é um pouco polêmico aqui na nossa região, por exemplo, o quanto a gente vende uma aura aqui de desenvolvimento, né, social, e a gente acaba, por exemplo, toda a questão indígena, né, a nossa questão dos negros, né, a gente preserva o casarão, mas a gente esqueceu né, das senzalas, de todo esse espaço, né, que os trabalhadores, por exemplo, das nossas charqueadas, né, tinham. Então, hoje a gente tem o casarão do dono da charqueada, mas eu acabo não mostrando para o meu turista, né, onde é que viviam, como se alimentavam, como era essa produção, né. Então, a gente acaba também fazendo alguns apagamentos, né, históricos na hora de apresentar esses locais para o turista, né. A gente observa também hoje o quanto também os museus, eles acabam sendo espaços de representatividade, né. Esses dias eu acompanhava um estudo no Rio de Janeiro, então, quantos museus, né, representavam não aquela caracterização do Rio de Janeiro, da favela, né, de toda essa miscigenação cultural que originou, né, a fundação ali da cidade do Rio de Janeiro, né, e a importância, então, que os museus tinham, né, para essa representatividade social, né. Então, também hoje a gente tem vários olhares para questionar os espaços de representação, né, os próprios elementos de patrimônio, né, é uma escolha social, em determinado momento, uma determinada sociedade, a gente diz, aquele patrimônio ali, ele tem significação para a nossa sociedade, vamos preservá-lo, esse outro não tem, não vamos preservá-lo, né, e isso como eu digo, é uma característica de um determinado tempo histórico e social, né, de repente dos valores, então também tem que ter esse olhar. Eu sempre questiono muito, às vezes parece um olhar muito ingênuo quando a gente trabalha a ideia do patrimônio, a gente acaba trabalhando, digamos, as escolhas de locais turisticamente representados, né, e trabalhados, digamos, para ser vendido para o nosso visitante, né, então a gente acaba esquecendo desse todo que caracteriza, né, então, digamos, eu brinco assim, conheça a Europa em 7 dias, né, é uma coisa muito superficial e tu acaba criando estereótipos. Então, se tu passou por tais pontos turísticos, tu conheceu a Europa, né? E até mesmo os nossos registros, né? Eu disse que a gente está muito relacionado à questão das selfies. Hoje, né, eu trabalho com relatos de viagem. Hoje, os nossos relatos está lá no nosso relato de viagem, nosso diário de viagem é o Instagram, é o Facebook, né? E aí a gente acaba muitas vezes reproduzindo as imagens, né? Tu vai visitar o Cristo, tu quer tirar uma foto dos braços abertos, porque tu viu lá no folder que te vendeu, né? Hoje não é mais folder, né? O material que te enviaram, né? Então a gente acaba reproduzindo até as próprias imagens, né? Que o turismo vende para promoção, para o marketing turístico, tu acaba repetindo, né? Esses dias eu também vi um estudo relacionado à fotografia de locais turísticos, por exemplo,
que não, digamos, que eles destoam do imaginário turístico, né? Então, tu tem locais, assim, aprazíveis, né? Mas, na realidade, está cheio de turista, tá lotado, tu tá encontrando filas, né? Então, para fazer também essa quebra desse imaginário que a gente acaba criando dos espaços turísticos, né? Da mesma forma que eu vejo que a gente cria um imaginário dos museus, por exemplo, que é um espaço para determinada classe social, né? Para um público muito grande, digamos, para os turistas. Muitas vezes eu observo assim que o residente ele só vai conhecer o museu porque ele está recebendo uma visita e ele quer mostrar para a cidade, então vamos lá visitar o museu. Nem ele conhecia, né? Da mesma forma que a gente acaba não sendo acessível, né? Eu tive a infelicidade logo que eu vim morar em Rio Grande, né? Porque eu venho de uma região que não tem praia. Eu imaginei que quem morasse na praia ia para a praia, né? Não é verdade, né? E aí eu criei todo um projeto relacionado a trabalhar com as escolas ali do CAIC, da FURB, né? Espanhol para o turismo, né? E a minha primeira aula com aquelas crianças, assim, viabilizou todo o meu projeto, porque eu acho que de 15 crianças, uma tinha ido ao cassino, né? Nenhuma tinha ido ao centro de Rio Grande, né? E aí eu disse, prof, quem vai ao centro é minha mãe, para ir a negócios, é o banco, é resolver algum problema, né? A vida deles está no bairro. E aí eu perguntei, mas como é que vocês não conhecem a praia? E aí o menininho levantou a mão, eu tenho 5 irmãos, o meu pai disse que é muito caro a gente ir para a praia. Aí faz a conta, né? 5 mais, digamos, se é uma família tradicional que a gente imagina de pai e mãe, né? 7 pessoas, paga a passagem de ida e de volta, né? Talvez é o orçamento que a pessoa tem para uma alimentação da semana. Então a gente acaba não criando esses espaços de acesso, né? Então, digamos, o mundo inteiro conhece a Praia do Cassino e quem está ali, né, cresceu e vive ali acaba não tendo esse acesso. E eu observo isso aqui em Santa Vitória, que é um município menor, que as distâncias, né, digamos, são menores, e nós temos aqui, não conhece o porto, não conhece as praias, não conhecem os nossos museus, né, por às vezes uma questão de difícil acesso, né, de não ter essa condição de visitação, ou até esse imaginário, digamos, mas, prof, eu posso visitar o museu? Não, deves visitar o museu, né. Bom, o pessoal não fez pergunta. Desculpa eu ter caído na hora que eu ia falar, e o problema não foi a internet, fui eu mesmo que me derrubei sem querer. Aí eu tenho uma pergunta. Foge um pouco da parte de educação, né, mais focado na parte econômica, mas tem a questão muito do pertencimento, né? Dentro da área da museologia, a gente tem a museologia social, que é a que está mais em tona agora, que o pessoal mais segue. E também, pensando outros, como muito o Aloysio Magalhães, que foi diretor do IFAM nos anos 80, né? Eles focam muito na questão econômica, como também uma forma de pertencimento, né? Então, a minha pergunta vai nesse tom, né? Como tu acha que pode a população ter também esse proveito econômico e de uma forma saudável, né? Que também não vira espetáculo pelo espetáculo, ou que não seja, por exemplo, como em Veneza, que a população quer que o turismo pare, porque é tanta poluição, tanta gente, tanta coisa, que a população já não aguenta mais, né? Então, é mais para esse lado a minha pergunta. Não, perfeita, porque o que a gente observa, né? A gente trabalha muito com o turismo como uma possibilidade de desenvolvimento, de emprego, de renda, né? Digamos, eu tenho uma necessidade econômica de determinada região que tem alguma potencialidade turística, vamos desenvolver o turismo. O que a gente observa hoje? Grandes projetos turísticos, né? Eles acabam excluindo a população. Primeiro, porque a gente acaba não ouvindo ela, né? Ela não é representada, ela não está incluída. E outra questão, a gente não tem uma preparação dessa população, né? Nem na questão de capacitação, né? O que a gente observa, principalmente, teve um período muito grande, digamos, de implementação de grandes complexos turísticos, principalmente no nosso litoral, resorts, né, a questão do Nordeste,
Onde é que a população local era incluída? Talvez nos postos de trabalho mais simples, né? Então, é um faxineiro, é um camareiro, né? Porque eu não dei a possibilidade para que essa população se capacitasse para o turismo, né? Para atividade turística, então a gente observa isso muito forte, né? Muitas vezes a gente acaba excluindo também, né? A comunidade local das decisões do que ela reconhece turisticamente, né? Digamos, o que vai me representar. Hoje a gente tem um trabalho muito forte, assim, de ouvir a comunidade, essa importância de ouvir a comunidade local, digamos, o que ela está querendo ser representativo, né? O que ela se reconhece que aquilo representa ela ou não. Muitas vezes a gente faz o trabalho inverso, né? Então a gente cria características de representação. E depois, né, o que a gente tem na base do turismo, né? São os serviços públicos, digamos, uma cidade que ela tem todos os serviços de acesso, né? Deslocamento, energia, água, luz, saneamento, essa questão básica de serviços, né? Se ela tem isso para o município, ela acaba sendo um município bom turisticamente, né? Mas o que a gente observa? Aquele saneamento que eu não tenho no meu bairro, ele acaba tendo lá no espaço que é do turista, né? Então, isso também acaba tendo um olhar negativo. Da mesma forma que a gente observa muitas vezes, né? Digamos, e aí eu trabalho muito isso com os meus alunos, né? Principalmente nas disciplinas que a gente faz projetos, né? Então, de repente, como é que tu vai envolver a comunidade local, né? Primeira coisa que sai, o artesanato, né? Então, parece que tu colocar o artesanato num projeto turístico, né? Tu tá envolvendo a comunidade local, né? Hoje, se a gente for fazer uma pesquisa do nosso souvenirs, né? Então, o artesanato como souvenirs, né? Eu vou jogar aqui, não tem, talvez seja uma bobagem, mas 50% é da China, né? Tu cria alguma coisa ali e tu transforma, né? Então, também tu precisa ter uma rede para trabalhar a questão desse artesanato, dessa inclusão, da questão das artes, né? Então, eu vejo que falta, digamos, um trabalho, digamos, de políticas públicas, né? Não só para a gente ter o fomento do turismo, né, mas a preparação dessa comunidade, né? Para que os recursos fiquem também, né, para a comunidade. Hoje a gente vê, por exemplo, a diminuição das redes de hotéis familiares, né? Então, grandes redes, muitas vezes internacionais, entrando, absorvendo os próprios complexos, né? Ou de entretenimento, de turismo, também são redes, são concessões, e a comunidade acaba sendo inserida na menor, digamos, nos menores postos de trabalho, muitas vezes os temporários, né? Então, nos falta muito ainda essa questão da qualificação e da formação, né, para que as pessoas entrem no mercado de trabalho, nessa cadeia produtiva que o turismo acaba criando, né. Da mesma forma, né, digamos, eu trabalho com a disciplina de interpretação do patrimônio, então todo como organizar, né, em cima da teoria do Tilden, e eu sempre brinco, né, o turista ele vai cair lá na lojinha de souvenirs, né, ele vai fazer todo o teu tour, e ele cai lá na lojinha de souvenirs, né. Muitas vezes a gente precisa se seduzir lá pela lojinha de souvenirs, porque vai ser um dos pontos principais para manter, né. Às vezes eu não tenho a cobrança de ingresso para o meu museu, mas eu crio lá uma loja de souvenirs para ajudar nessa manutenção, né? Então, também o quanto daquele material que está sendo vendido, ele é característico ali daquela localidade. Muitas vezes, eu estou vendendo uma camiseta, mas eu tenho indústria aqui em Rio Grande, Santa Vitória, mas eu vou trazer lá de São Paulo, lá da 25 de, esqueci o nome da rua. Né? Então, eu vou estar fazendo essa questão assim, que eu acabo quebrando as cadeias, né? Então, o que eu vejo hoje muito importante é a gente ter essa preparação da comunidade, né? Primeiro, ouvir se ela quer ser um destino turístico, né? Acho que isso é muito, muito importante, se ela se reconhece, né? E depois capacitá-la, né, para que ela consiga entrar nessa cadeia. É difícil, né? Aqui pela universidade, os cursos, muitas vezes a gente organiza cursos de extensão totalmente gratuitos, né, para formação, e a gente tem um índice muito baixo, né, digamos, dessa participação, porque a gente ainda não vê essa caracterização, ou muitas vezes a gente acaba não tendo a remuneração, né? Eu tenho, digamos, uma formação,
até mesmo hoje a inserção, né, dos bacharéis, das pessoas com formação técnica e superior, né, turismo, eventos e hotelaria, muitas vezes acabam não tendo a remuneração ou os espaços acabam contratando pessoas sem a qualificação para pagar menos, né. Então, também a gente tem essa característica negativa ainda, infelizmente. Né. Pessoal, até para avisar que eu tinha me esquecido, na parte no chat tem um link com um formulário que é a lista de presença, então é importante que vocês assinem. Bom, também não tem nenhuma pergunta. A Rafaela Costa, ela destaca a importância de desenvolver um turismo em Santa Vitória, mas não um turismo de massa, um turismo mais comunitário, né? Que é bem essa que tu falou agora, né? E, bom, não sei se tem mais alguém com alguma pergunta. Eu vi que a Rosaura ali, eu não sei se é a Rosaura Ramis que eu conheço, da FURG, do ILA, mas acho bem importante a questão da história do pertencimento ali dos nossos artistas locais. Ali ela fala do Zé Meco, que tem uma obra muito linda, né, com uma representação forte aqui do nosso espaço, principalmente o nortense, né. Então, essa questão também que é um exemplo que a gente tem dos nossos artistas, né, e aí a gente tem das mais diversas áreas, né, que muitas vezes a gente acaba não valorizando, né. Muito importante também esse nosso olhar para o patrimônio material, né, para essa salvaguarda desses saberes e desses fazeres que a gente vai acabando perdendo, né, com, digamos, quando certas personalidades, certos artistas acabam nos deixando fisicamente, né. Então, essa importância também que a gente vê, né, desse trabalho, porque por muito tempo a gente pensou muito no patrimônio material, né, digamos, era no prédio, no objeto, e não em toda essa relação imaterial, né. Hoje, dificilmente a gente ter um patrimônio material que não tenha algum conhecimento imaterial. E a questão desse registro, né, é difícil. Então, também essa necessidade que a gente vê no turista, né, no turismo, de valorizar esses saberes e esses fazeres que a gente acaba perdendo, né. De forma positiva, a gente vê nas últimas 2 décadas, né, um trabalho maior relacionado ao patrimônio imaterial, mas ele ainda é muito pequeno, né, a gente acaba perdendo muito desses registros, né. Por exemplo, eu sempre digo, às vezes a gente já tem uma tecnologia, né, digamos, mais avançada, e a gente não consegue preservar, ou muitas vezes restaurar, né, determinados patrimônios, porque a gente perdeu, não a questão digamos, dos elementos ali que eu preciso, mas eu perdi todo esse conhecimento imaterial que me ajudou na construção, na fabricação de algo, né. Então, essa importância também, e eu acho que é o que acaba nos distinguindo, né. Então, essa preservação do nosso local, né, eu vejo essa importância também de a gente abrir espaço, né, para esses espaços de memória que a gente tem, né, vivos, né, que são algumas pessoas e alguns acontecimentos ali. E o Zé Meco, acho que é muito importante, né, um artista muito dedicado à sua obra, né, a ser o espaço de vivência, né. Deixa eu ver. Posso participar de novo? Tem direito? Sim. Posso, então vou ficar só com... Então, não vou lembrar teve uma escola aí que usava como slogan, você, cidadão do mundo, e eu sempre digo, você, cidadão do mundo e de lugar nenhum. Nós estamos vivendo uma grande crise de identidade. E aqui na cidade do Rio Grande, na safra do camarão, na década de 70, quando eu aqui cheguei, eu achava muito bonito. Os pescadores artesanais saíam pela manhã para vender o produto, né? Da noite, gritando rua fora, camarão cascado, camarão cascado. Acho que era uma coisa assim dos gritos desses patrimônios imateriais que identificam as nossas cidades. Os tropeiros de Santa Vitória do Palmar, Era Boia, aqueles assobios
e tudo, o cachorro latindo, são também patrimônios imateriais, identidades. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade de crise de identidade. Com essa globalização, as redes sociais são maravilhosas, a gente está usufruindo nesse momento da tecnologia das redes sociais, mas essa globalização ela é nefasta, ela atinge, né, as nossas identidades regionais, os nossos sotaques. Rio Grande é uma cidade que recebe pessoas de todas as partes do Brasil e Rio Grande, a princípio, não tem esse D fechado, né? Aqui é um DI, não é nem D e nem DI. Quando eu cheguei em Santa Vitória, achava muito interessante o DI. E aqui tem... Tudo isso são patrimônios, são identidades que, com essa globalização, está sendo atingida. Você, cidadão do mundo e de lugar nenhum, isso... Então, o turismo, ele depende também da construção das identidades, das comunidades, das cidades, com suas singularidades. Não tem como... Para que a gente faça com que as pessoas tenham pertencimento, que valorizem, né, o seu patrimônio cultural, o seu patrimônio arquitetônico, a sua história. Nós temos essa grande dificuldade. Esse é um grande desafio de comunicação. Porque, às vezes, as pessoas acabam se engajando porque passam a ter um resultado econômico nesse mundo capitalista, né? Mas é mais pelo resultado econômico do que pelo pertencimento, pela identificação, Lígia. Não, tens razão, e a gente acaba ficando envergonhado das nossas características, né? Tu falasse do sotaque, que a gente tem muito a presença de uma mescla do português e do espanhol, né? Então, eu lembro quando eu cheguei aqui, as pessoas, né, digamos, o modo de falar aqui da nossa região, o pessoal ficava envergonhado, né? E é uma riqueza, né? Muitas vezes, características, digamos, de vocabulário, né, de fonética, fonologia, até a questão de domínio, né, de certas estruturas, por exemplo, do espanhol, que é dificílimo, né, digamos, o falante do português, o brasileiro, aprender aqui é internalizado, né. Então, essa necessidade também que muitas vezes a gente acaba vendo esse global, né, e a gente vai como se fosse um espelho, né. Então, digamos, a gente cria rasgos, características negativas nossas, né. Então, acho que é importante a gente valorizar essas nossas características, né, a nossa diversidade, o nosso diferente, né, para se mostrar, para se reconhecer, né. Já ouvi muito o pessoal dizendo, não temos o que trabalhar turisticamente em Rio Grande, em Santa Vitória, em Pelotas, né, porque a gente acaba não se valorizando, é aquela coisa, a grama do vizinho parece sempre mais verde do que a nossa, né, mas talvez a dele seja artificial. Eu vi isso esses dias e eu achei bárbaro, né, esse complemento do artificial, né, então, porque a gente acaba não se valorizando, né, às vezes até pelo próprio desconhecimento e por essa comparação. Eu vi que alguém perguntou ali, foi o Guilherme, né, como tem sido feito o turismo com a pandemia, né, em muitos locais a atividade, ela não está acontecendo, né, ou está sendo retomada aos poucos com a questão dos protocolos, né, a gente vê um prejuízo muito grande, né, relacionado à questão da pandemia, alguns espaços se reinventando, né, um trabalho muito grande com a criação de protocolos sanitários, né, digamos, desde a questão da hotelaria, né, bares e restaurantes. A gente vê uma retomada muito cautelosa, né, com uma tendência muito forte relacionada a espaços abertos, a esse encontro com a natureza, né. Então, a gente já vê, por exemplo, o Uruguai aqui, que é próximo, né, que tem uma matriz econômica muito pautada no turismo, né, já promovendo questão de caminhadas, um turismo mais ecológico, de espaços abertos, né, não tendo esse olhar de locais restritos, né, de muita aglomeração. A mesma coisa de serviços de hotéis, né, sendo redirecionados, né, as suas práticas, né, aquela ideia, nosso imaginário do café da manhã, hoje é o que eu vejo os maiores relatos de decepção, da quebra do imaginário, né, de chegar no hotel e tu ser servido, não tem mais aquelas grandes mesas, né, por causa dos contágios. Para o turismo nacional, né, pelo nosso não bom
andamento, né, até pelos nossos governantes com a pandemia, nós estamos sendo proibidos de ingressar em quase na maior parte dos países, né? Nós dependíamos muito dos ingressantes do turismo internacional, e eu acredito que o Brasil seja um dos últimos locais hoje que a grande maioria queira vir visitar, né? Por toda essa nossa repercussão de negação da pandemia, dos nossos contatos, dos nossos protocolos, né? Então, eu acredito, assim, né, fazendo uma leitura bem superficial ainda desse panorama, que a gente vai acabar perdendo muito, né, relacionado ao turista internacional que chegava, né, e talvez a gente vai ter que se reinventar muito mais. A gente já vinha trabalhando no desenvolvimento do turismo interno, da regionalização do turismo, né, porque o nosso modo de lidar com a questão da pandemia, ele não está sendo bem visto, a gente não está sabendo lidar com ela, né, então a gente vai perder muito na área do turismo, né. E ainda muito essa conexão para ver, né, digamos, alguns locais acabam liberando a visitação, né, depois acabam fechando, então ainda a gente tem essa ideia desses protocolos, né, mas a gente vê a área muito empenhada, trabalhando muito de forma séria, né, para buscar esses protocolos os mais seguros possíveis, né, a questão de restrição de visitação, de uma visitação mais controlada também, né? Então, a gente vê que aos poucos a atividade também, né, que eu acho que a palavra do momento é a reinvenção, né, buscando essa reinvenção, embora tenha sido uma das grandes prejudicadas, o setor de eventos, né, que a gente acompanha muito, né, digamos, está praticamente suspenso, né, então acho que a gente vê também um grande prejuízo econômico na atividade turística nesse processo da pandemia, né. Talvez voltar esse olhar para o nosso, né, para o nosso espaço mais próximo, né, que isso também é uma tendência, né, de diminuição dos deslocamentos, talvez por veículos menores, talvez veículos próprios, viagens mais curtas, né, com grupos menores, de repente familiares ou pessoas, né, que eu tenho uma segurança maior relacionada ao contágio, né. Então a gente observa essas modificações já que vem se apresentando para os locais que estão recebendo turistas, né, digamos, não cessar de vez a atividade, mas ela está muito prejudicada com a questão da pandemia, né. Bom, aqui o Altemir Viana, né, fala da possibilidade do turismo ambiental em Rio Grande e São José do Norte, né. E destaca a questão da hoje na pandemia está uma possibilidade. E destaca, né, a questão da pandemia também, mas eu acho que a pergunta é mais nesse tom, né, a questão do turismo ambiental na região aqui de Rio Grande e São José do Norte. Eu não tenho, assim, conhecimento aprofundado, né, como é que o pessoal está trabalhando essa questão do turismo ambiental. São José do Norte, ele já vinha trabalhando fortemente na estruturação do turismo, né, com a Secretaria do Turismo, o Plano de Desenvolvimento Turístico, algumas consultorias para organizar as visitações, né, então eu vejo que tem uma mobilização já antes da pandemia dessa estruturação do turismo ali em São José do Norte, em Rio Grande também, né. O que eu já venho observando, né, locais principalmente de característica mais rural, né, que tenha, digamos, algumas propriedades já recebendo alguma visitação, né, digamos, uma prática de grupos reduzidos, às vezes como se fosse piqueniques, né, ou as colônias de Pelotas também têm feito muito isso em algumas propriedades, né, para aproveitar, né, toda essa nossa característica e a nossa riqueza ambiental, né. Então eu vejo que tem um trabalho, um planejamento sobre, mas eu não tenho dados para dizer como é que o pessoal está recebendo hoje, quais as características, quais os empreendimentos, não saberia te dizer, né. Eu acho que a possibilidade ela é muito grande, né, a gente tem uma característica natural muito singular e muito rica, né,
Às vezes a gente acaba sendo conhecido muito pela questão do litoral, né? Mas o nosso interior, as nossas lagoas, eu acho que tem uma riqueza muito, muito grande, uma diversidade muito grande. Eu acho que foi o Altemir também que colocou relacionado ali às obras do Zemeco, né? Eu tive o privilégio de fazer o mestrado e o doutorado, ter o Zé como colega, né? Então ele tem um acervo muito lindo, muito bonito do pai dele. E eu me lembro acho que foi a Rosaura também que colocou esse registro importante, né, de arquitetônico, de prédios, de memórias, de cenas, né, que já não existem mais, mas que estão registrados nas suas obras. Eu acho que isso é muito importante, né? Não sei se ninguém mais tiver alguma pergunta, eu vou passar para a Giane para o nosso encerramento. Acho que não. Bom, Lígia, foi muito boa a tua fala, foi excelente, né? Avançamos muito, né? E poderíamos ficar aqui mais tempo, né? Falando sobre esse assunto, ainda que ainda nos sugestiona a muitas inquietações, né? Essa questão do turismo diante da questão de pertencimento. Queremos te agradecer, né, eu e o Augusto, em nome da Fototeca Municipal Ricardo Giovannini, por tu teres participado brilhantemente nesse primeiro dia na abertura do nosso evento, tá? Te convidamos, né, eu acho que provavelmente tu vai continuar o curso conosco, tá? Quero agradecer a todos os participantes hoje, no dia de hoje, tá? O nosso próximo encontro agora é dia 2 de junho, é uma quarta-feira, então às 17 horas, nós vamos falar, então, sobre educação em museus, tá? Durante a pandemia. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para o nosso e-mail da Fototeca, tá? E aí, por ali, nós vamos nos comunicando e, quando chegar mais próximo do evento, no próximo encontro, a gente vai mandar o link, tá? Não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Não? Eu só queria agradecer. Oi? Não, pode falar. Queria agradecer, então, mais uma vez, Giane e Augusto, pelo convite, né, a presença de todos. Fico à disposição, né, o pessoal pode me encontrar ali nas redes sociais, né, ou até mesmo pelo meu e-mail, ligia.dalquiavon@gmail.com, né. Eu acho importante a gente ter esses espaços, né, de diálogo, de reflexão, né, a gente faz trabalhos tão importantes, né, a própria Fototeca, né, digamos, tem um trabalho muito importante aqui na nossa região, com atividades sempre periódicas, né, eu acho que é importante a gente reforçar, né, porque a gente acaba querendo conhecer outros espaços e não conhece os nossos, né, então acho que até para essa nossa dificuldade agora da pandemia, né, de não poder ter a visitação, mas a gente acaba buscando essas facilidades, né, talvez que as redes sociais, a internet nos proporciona, né, para que quando a gente possa estar novamente no convívio, né, conseguir receber, né, todo o nosso morador, o nosso visitante, o nosso turista, né. Então, também quero parabenizar o trabalho de vocês, né. Muito obrigada. E deixar sempre a mensagem, assim, que, digamos, o quanto é bom a gente ser o turista da nossa própria cidade, do nosso próprio bairro, né. Agora a gente está num período de não sair muito de casa, né, então, que a gente aproveite também, digamos, né, todos esses momentos dos cursos, então fica o convite para o pessoal continuar participando, né, que eu vejo também que acabou democratizando, né, e até facilitando para alguns o acesso, não precisar do deslocamento, né, às vezes a questão do próprio trabalho, né, então acho que é muito importante também esses momentos que a gente está criando agora desses encontros, a própria organização do curso de forma virtual. Acho que isso é muito positivo, né? E vai nos ajudar muito, então, a como, né, digamos, proceder, né, depois do nosso retorno presencial.
e até mesmo continuar utilizando as mídias, né, que eu acho que a gente acabava não fazendo isso, né, para essa promoção e para esse registro, né, então parabenizar muito o trabalho de vocês, né, e estou muito grata para estar aqui nesse momento, nessa abertura, muito honrada, né, e aí desejar a todos uma boa noite, né, continuem se cuidando, que em breve acho que a gente vai poder estar numa sala grande, né. Assim, com certeza. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Pessoal, boa noite, então, a todos, tá? Aproveitem o restinho do dia 18, né? Hoje, dia dos museus, tá? E nos encontramos, então, dia 2 de junho, certo? Boa noite, então. Boa noite, obrigada.